Olha, esse filme aqui é muito melhor do que eu lembrava. O que já era bom ficou melhor. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. Estamos chegando aí na reta final do nosso especial de Planeta dos Macacos, né? A estreia do novo filme está próxima, faltam 2 filmes para eu analisar aqui. E hoje, justamente, é o dia de falar sobre Planeta dos Macacos, O Confronto, filme de 2014 dirigido pelo Matt Reeves. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Engraçado, o primeiro vídeo da história desse canal foi de um filme do Matt Reeves e demorou tudo isso para eu falar sobre um outro filme dele, né? Enfim, nós estamos num cenário aqui de completa surpresa para a 20th Century Fox em 2011, porque o Planeta dos Macacos, a origem, não era aquele projeto que tinha tanta expectativa. Eu acho que nem os executivos estavam botando tanta fé, considerando o marketing, os pôsteres, o trailer que contava o filme inteiro. O filme foi uma agradável surpresa, ele fez dinheiro, ele foi bem com a crítica, então a Fox imediatamente aprovou uma continuação, colocando o casal de roteiristas Rick Jaffa e Amanda Silver, que tinham escrito A Origem do Planeta dos Macacos, para desenvolver essa nova continuação. Apesar dele estar bem interessado, o Rupert Wyatt resolve não voltar para dirigir porque ele se sentiu pressionado pelo desenvolvimento, né, pelo tempo. Ele acha que ele não conseguiria entregar um filme bom o bastante no período que a Fox queria, né, porque eles já iriam marcar a data de estreia para 2014, 3 anos depois do lançamento do primeiro. Então a Fox corre aí com uma bem tentadora lista de substitutos que incluía o Guillermo del Toro, o Rian Johnson, o J.A. Bayona e em especial o nome que estava no topo dessa lista e acabou sendo contratado, o Matt Reeves, que na época tinha saído do Cloverfield e do remake Deixe-me Entrar, que por sinal é muito bom, tá? Eu considero um dos filmes mais subestimados, acho que é o segundo melhor filme que o Matt Reeves já fez, na minha opinião. Ele é contratado para dirigir o filme e quando ele entra, ele também chama o Mark Bomba, que é um roteirista com quem ele já trabalhou algumas vezes, para revisar e reescrever alguns pontos do roteiro da Silver e do Jaffa. O orçamento desse novo filme é consideravelmente maior do que o anterior, ele é quase dobrado, com 180 milhões de dólares, com as suas filmagens acontecendo entre abril de 2013 e julho de 2013, com a maior parte do investimento indo para os efeitos visuais. O Andy Serkis obviamente retorna para o papel principal e dessa vez ele é o primeiro nome nos créditos. Eu acho isso muito legal porque agora, de uma vez por todas, esse filme se torna a franquia do Andy Serkis. Eu até lembro que na época do primeiro filme, A Origem, de 2011, tinha uma forte campanha do Oscar pro Andy Serkis ser indicado ao melhor ator coadjuvante, né? Mas a academia não reconheceria uma performance de captura de movimento, o que é uma grande pena e uma grande injustiça também. Com o filme chegando nos cinemas em julho de 2014, Planeta dos Macacos, O Confronto, era um filme que eu já gostava bastante, mas que eu não tinha parado para revisitar muito ao longo dos anos, e que, grata surpresa, é uma continuação que é ainda melhor do que o anterior, e talvez, quem sabe, eu não sei, talvez seja o melhor filme da franquia inteira. A história do filme começa anos após o anterior, com a chamada gripe símia dizimando quase toda a raça humana do planeta. Enquanto tenta manter a liderança de seu grupo de macacos inteligentes, o chimpanzé César, vivido por Andy Serkis, tenta negociar uma trégua com o humano Malcolm, vivido por Jason Clarke, que busca uma forma de levar energia para sua pequena comunidade. Esse filme aqui eu tenho uma memória muito legal sobre ele, né? Um filme de 10 anos atrás, e foi justamente com o lançamento do Confronto em que eu finalmente tomei vergonha na cara e fui assistir a franquia do Planeta dos Macacos inteira, né? Na época do A Origem, de 2011, eu tinha visto só o clássico com Charlton Heston de 68, mas eu fiz a maratona vendo o De Volta, o Fuga, o Conquista, a Batalha, o Remake, todos eles até a estreia do filme novo. Eu até lembro que eu tive que correr para terminar o remake do Tim Burton para acabar o filme e sair de casa para pegar a sessão do Planeta dos Macacos do Confronto. Foi um período muito legal, né? Período de férias, assim, faculdade, enfim, bons tempos. E o Planeta dos Macacos do Confronto, ele é um filme muito interessante, porque eu sinto que o Planeta dos Macacos, A Origem, é esse reboot quase que inspirado totalmente na estrutura do Conquista do Planeta dos Macacos, em como você pega esse protagonista do César e conta uma história bem emocional em torno dele, com essa relação do personagem do James Franco, do personagem do John Lithgow, que sempre me surpreende de novo quando eu assisto. E o Confronto, inevitavelmente, está olhando
para a Batalha do Planeta dos Macacos, que é você encontrar uma posição onde o planeta ainda tem humanos, ainda tem uma certa noção de relacionamento, de tensão entre esses dois grupos, ainda não é o Planeta dos Macacos por completo do filme de 68, então isso é uma área cinzenta gigantesca onde você pode contar muitas e muitas histórias, porque o Planeta dos Macacos Origem já estabeleceu que os astronautas saíram no planeta, então uma hora eles vão ter que voltar, talvez seja nessa trilogia nova da Disney, né? Então você tem oportunidades muito interessantes aqui, né? E de cara, eu acho que o roteiro do Jaffa, da Silver e do Baumbach é excepcional. Eu acho que é realmente daqueles roteiros sem falhas, onde tudo tá na sua devida posição, tudo funciona na medida de ação e reação, de consequências, de debates. É um filme de Guerra Fria, sabe? É um filme onde nenhum dos lados quer iniciar uma guerra. O César é esse líder bem pacifista e sábio que, por ter sido criado pelo James Franco, tem um certo apreço pelos humanos, enquanto o braço direito dele, que é o chimpanzé Koba, que também tá lá no primeiro filme, é interpretado aqui pelo Toby Kebbell, que é uma performance sensacional, justamente por ele ser criado no laboratório como cobaia com testes, odeia os humanos e ele é o provocador que quer iniciar a guerra. E do outro lado você cria essa simetria perfeita com o personagem do Jason Clarke, o Malcolm, que é um cara mais tranquilo, ele é um homem de família, ele tá junto com a Kerry Russell, ele é pai do Cody Smith McPhee, e ele quer resolver isso da forma mais tranquila possível. Eles estão numa comunidade de humanos que está sem energia elétrica, mas a história é muito bem sacada em como ele posiciona a comunidade onde o César está vivendo numa hidrelétrica antiga. Então o Jason Clarke tem que ir até lá, na melhor das intenções, tentar religar a usina hidrelétrica para que eles consigam sobreviver. Mas o Jason Clarke também tem o seu próprio Koba, que é esse personagem do Dreyfus, vindo pelo Gary Oldman, que é o cara que quer matar os macacos. Ele perdeu a família dele no meio dessa guerra, então você entende esses dois lados. Você cria um espelho perfeito dos personagens humanos e dos personagens macacos. Até colocando uma esposa pro César, um filho que questiona algumas ações dele, é um palco perfeito e eu acho que a atmosfera, essa tensão mesmo, você torce para que não ocorra algum conflito, mas ao mesmo tempo você como espectador quer ver as coisas acontecendo, né? Mas eu acho que o roteiro e a direção do Matt Reeves e todo o trabalho do elenco te fazem importar muito com todos os personagens, né? Você quer que todo mundo saia por cima nessa história, mas é um filme de guerra, né? Apesar de chamar Dawn, eu acho que confronto é uma tradução muito mais apropriada para o tipo de filme que eles querem fazer. E aqui eu parto pro trabalho de direção do Matt Reeves, porque eu acho que o Rupert Wyatt faz um trabalho muito eficiente no primeiro filme. É uma direção correta, que tem boas ideias, especialmente na passagem de tempo, mas assim, aquele filme perto do que o Matt Reeves faz aqui é a diferença, sabe, de um McDonald's para um churrasco de alto nível, porque o Matt Reeves, ele eleva completamente o jogo aqui. Eu acho que desde o primeiro segundo, a primeira imagem desse filme é aquele close absoluto nos olhos do César, tendo aquele efeito de desaproximação com uma tensão absoluta, e ele encerra o filme com uma rima desse movimento. É um filme completamente diferente, ele é muito mais maduro, ele é muito mais atmosférico. A ambientação nessa mata que tá sempre chuvosa, sempre com um filtro azul do Michael Saracen, que é muito, muito eficiente, que garante uma experiência muito imersiva, sabe? Eu gosto de tudo que ele faz nas cenas de diálogo, nas cenas onde o Jason Clarke, que tá ótimo por sinal nesse filme, eu queria que o Jason Clarke tivesse mais oportunidades de ser um co-protagonista como ele é aqui. Todas as cenas em que ele tem que conversar com o César e os macacos não confiam nele, e vice-versa, quando os macacos vão na cidade dos humanos a cavalo e tá todo mundo andando, o Matt Reeves ele cria situações muito cinematográficas, muito impactantes, você tá sempre na beira da poltrona, sabe? E à medida que o roteiro vai escalonando para um ato de traição cruel do Koba, sabe? Você entende o que o Koba tá fazendo, mas ele é um vilão extremamente desagradável, você sente raiva do Koba o tempo inteiro nesse filme, e ele ainda tem aquela cena, nossa, eu tinha esquecido, eu sempre esqueço dessa cena quando eu vejo o filme, quando o Koba, né, ele vai junto com os humanos que estão treinando tiro, ele finge que é um macaco de circo, ele faz piada, ele dá cambalhota, e aí ele cata a metralhadora com uma frieza e mata os dois. Nossa, que cena absoluta. A gente fala muito sobre o Andy Serkis nesses filmes, e ele tá fenomenal, é um grande trabalho, ele tem uma concentração quase budista nesse filme aqui, na forma como ele controla a raiva, como ele tem os pensamentos e decisões, mas o Toby Kebbell é puro caos como o Koba, sabe? É uma performance muito, muito impactante também. E justamente quando o Koba leva esse ato de traição, ele tenta matar o César e declara guerra aos humanos,
nossa, a sequência de invasão, a sequência de batalha, você já vê ali como o Matt Reeves já tinha várias ideias que ele ia testar no Batman do Robert Pattinson, por exemplo, né? Quando você vê o Koba pendurado naquele espécie de tanque de guerra, né? Um veículo militar, enquanto ele vai invadindo o muro da cidade, a câmera tá acoplada, nunca sai dali. É um domínio absoluto. Sério, eu realmente fiquei impressionado, eu acho que tudo funciona nesse filme. Eu só não sou tão fã, e isso eu não gostava na época e ainda não melhorou pra mim, da batalha final, porque aí quando fica, sabe, macaco CGI contra macaco CGI, eu fico um pouquinho mais desinteressado. Ele cria todo um palco lá pra batalha do Koba e do César nos andaimes com a madeira caindo. Aí ele fica um pouquinho forçado pra mim, porque eu sinto que o filme ele é tão sóbrio, ele é tão pé no chão até aquele ponto, que aí é quase uma ruptura do que ele mesmo estava fazendo, mas de verdade é uma coisa mínima, assim, eu acho que praticamente tudo funciona aqui. O salto tecnológico dos efeitos visuais é ainda mais impressionante, eu sinto que esses 3 anos foram quase 10 e vai melhorar mais ainda no Guerra, né? Ou rendeu outra indicação ao Oscar para a franquia, mas dessa vez ele perdeu para Interestelar, do Christopher Nolan. Então foi uma briga boa entre os dois. Eu não posso deixar de mencionar também, né? Como o Matt Reeves entrou aqui, ele traz o seu fiel escudeiro Michael Giacchino para fazer a trilha sonora. É uma baita trilha. Acho que assim, Planeta dos Macacos nunca pecou em trilha sonora, mesmo quando você não tem o Jerry Goldsmith no primeiro, sempre tem uma sucessão de compositores muito talentosos, o Danny Elfman, o Patrick Doyle, e o que o Giacchino faz aqui é dar uma modernizada, ele deixa um pouco mais melancólico, traz aquele peso que ele tem muito no Lost, por exemplo, mas ele mantém aquela energia, aquele tribalismo que o Jerry Goldsmith trabalha no filme de 68, uma trilha fantástica também, que na minha opinião só fica melhor no próximo filme também. Sério, pessoal, que bacana foi visitar o Confronto do Planeta dos Macacos. Eu sei que é subtítulo, essa é a única coisa que eu odeio dessa trilogia, eu odeio o fato de que os títulos são subtítulos agora, né, não é o Confronto do Planeta dos Macacos, a origem do Planeta dos Macacos, é Planeta dos Macacos ou Confronto. Tá, beleza, eu sou um saudosista dos títulos antigos, mas que excelente filme, que grande amadurecimento do Matt Reeves como cineasta que ele faz aqui. Ele pega tudo que funcionava no Planeta dos Macacos da origem e eu sinto que ele consegue, assim, fazer um tratamento de filme de arte em vários aspectos aqui. Ele é mais maduro, ele é mais sofisticado e também tem uma grande história. Eu acho que eles conseguem aproveitar muito bem os elementos humanos, o espetáculo de tensão e quase Guerra Fria que eles têm aqui, é aquele território onde a continuação é muito melhor do que o filme anterior. Para Planeta dos Macacos, o Confronto, eu dou uma nota 9. E no lado financeiro, o Planeta dos Macacos, o Confronto, conseguiu ser ainda melhor do que o anterior também. O filme estreou nos Estados Unidos em 11 de julho de 2014 com 72,611 milhões, para um total doméstico de 208,545 milhões e no mundo inteiro 710,644 milhões. Um grande salto em relação ao anterior e sem reajuste de inflação, eu até preciso ver esse ajuste de inflação da franquia clássica, ainda é a maior bilheteria da franquia inteira até agora. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois o que vocês acham do Planeta dos Macacos, o Confronto, se ele é ou não o melhor da trilogia, e mais uma vez, suas expectativas para o novo filme da saga. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.